Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Arte e Manhas. Hoje falamos sobre a criação, mais concretamente a criação de uma obra de arte e tudo aquilo que lhe diz respeito. Ora, primeira pergunta, acho que é um bocadinho óbvia. Para se criar algo, é preciso ter uma ideia? Eu vou apostar e digo já que sim. Eu diria até que a ideia é algo espontâneo. Então, e tu, Ruben? Ok, eu tenho que concordar contigo, sendo que vamos abordar esta parte agora da criação da arte. Acho que convém começar pelo início e, ahm, na minha opinião, para criar, e é a mesma que a tua, é preciso ter uma ideia. Essa ideia pode ter infinitas formas. Uh, Na música, uma ideia pode ser uma ideia musical, um motivo musical, pode ser isto mais na arte em geral. Por exemplo, uh, a ideia pode passar por eu querer transmitir alguma coisa a quem vai apreciar a minha arte, mas no fim de contas, a arte passa mesmo por isso. Nós temos que começar de algum lado. Acho que não se consegue criar nada a partir do zero, sendo que esse zero passa a ser a ideia. Ahm, Achas eh, que é uma questão de visão? Ou seja, Como assim? que os objetos estão lá, mas é só uma questão da forma como nós observamos? Ou seja, numa perspectiva em que as ideias já existem no mundo, mas elas só se tornam ideias quando nós olhamos de uma certa forma dita artística ou estética para Certo. elas. Achas que é isso que se passa? Sim, eu acho que sim. Se tomarmos como exemplo os 4 minutos e 33 do John Cage, eu diria que a ideia daquilo era o silêncio, e ele viu o silêncio como, como uma forma de estar e de ser, não é? Em vez de ser apenas o silêncio, que no mundo onde nós vivemos é bastante difícil de ter, não é? Ter silêncio é bastante difícil, mas sim, ele olhou para aquilo de outro prisma, como tu estavas a dizer, e pronto, eu não conheço John Cage o suficiente para dizer que o silêncio foi a ideia, a primeira ideia dele, mas diria que sim, que foi daí que ele partiu. Ahm, Ahm, diz. Subitamente eu detestei que tivesse trazido esse exemplo, porque eu fico sempre. Eu tenho sempre alguns problemas a falar dessa peça, porque eu nunca percebi se a ideia dele é invocar o silêncio, ou seja, dar uma identidade ao silêncio, ou Hum. se o objetivo é apenas que exista um momento em que existe a ausência de som. Tipo, eu não acho que, numa perspectiva, não sei, no significado das coisas, Uhum. que a ausência de som e o silêncio sejam a mesma coisa. Porque, lá está, também porque eu não consigo transportar a mesma ideia para uma perspectiva plástica. Eu não consigo olhar para uma parede, Sim, aliás, e não uma ter parede, mas ausência um de papel forma. branco Uhum. e não achar que aquilo. Para mim é difícil achar o branco como sendo uma não cor. Para mim o branco é uma Não, cor. claro, mas lá está Percebes? isto. Sim, 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 sim. Mas era o que eu estava a dizer. Eu não tenho a certeza de que o silêncio, a ausência de som, tenha sido o ponto de partida dele. Eu estava aqui a pensar noutro ponto de vista para o qual podíamos olhar, que é, eu já vi essa peça interpretada várias vezes, e tanto pode ser interpretada por um pianista, provavelmente é a obra, é tipo o vídeo mais visto do YouTube dessa obra, uh, ou pode ser interpretado por uma orquestra. Portanto, talvez a ideia dele possa ter passado por as pessoas vão se deslocar, ter, assumindo que não conhecíamos a obra, as pessoas vão se deslocar a uma sala de concerto à espera
de ouvir alguma coisa, mas não vão ouvir nada. E acho que pode ter passado por aí, em vez de ser só a ausência de som ou como tu estavas a dizer, esqueci-me. Sim, essa questão, enfim, sociocultural quase, da experiência, das pessoas Uhum. irem a um auditório para estar a ouvir os 4 minutos e 33. E é uma peça, e é válida. Tornou-se válida. Certo, sim. Sim. Hum, Continuando, eu acho que, portanto, já concluímos que a ideia, efetivamente é uma coisa múltipla. É muito difícil, ou seja, nós poderíamos estar Definir, sim, sim. a vida toda a enumerar exemplos de ideias, de coisas que se tornaram Uhum. ideias. Lá está, este Sim. ato aqui de algo que se torna outra coisa. Uhum. Nesse sentido, eu acho que faz sentido distinguir entre ideia espontânea e ideia não espontânea, se é que Uhum. isso existe. Sim, ok. Eu tenho que. Eu, eu digo que sim, que existe a ideia espontânea e a ideia, digamos, criada. Eh, por exemplo, eu estou a tomar banho e lembro-me, tal como foi basicamente o início deste podcast. eh, assim, eu não estava propriamente a tentar ter uma ideia para um podcast, apenas surgiu-me, não é? Claro que, como dissemos no episódio passado, essa ideia só se concretizou depois de termos pensado sobre ela, depois de a termos trabalhado, no caso do podcast, como é que se ia formar, qual é que seria não é forma. O conteúdo. Sim, o conteúdo, a estrutura, era isso que eu queria dizer, Ah, a sim. estrutura do podcast, mas a ideia partiu de eu me ter lembrado apenas do trocadilho artimanhas. Mas também, como tu estavas a dizer, a ideia pode não ser espontânea. Por exemplo, eu estou a escrever uma série de pequenas peças para piano a pedido do meu professor de composição e eu comecei a escrever, não é? E no fim de acabar uma peça, eu lembrei-me de um subtítulo para a peça que daria um melhor, daria, digamos, um melhor contexto à peça, sendo que a peça só tem 40 segundos a adicionar pequenos títulos, como se fazia no. Pronto, isso faz, mas esta, esta, esta prática só começou a ser usada no século XIX, no Romantismo, em que consistia em dar pequenos títulos ilustrativos das peças. Deixa-me interromper-te. Digamos, Ilustrativos para quem compõe, para quem toca ou para quem ouve? para quem ouve. Começa tudo na música programática descritiva, pronto, que teve origem no século, pronto, no barroco, através da retórica, mas no, 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 no romantismo tornou-se uma prática mais comum. Sim. Ahm, Diz. eu estava a dizer, esqueci-me. Estavas a falar das peças para piano que andas a compor. Sim, é isso, obrigado. Portanto, e a partir daí, portanto, eu acabei de escrever a primeira pequena peça, dei-lhe um título ilustrativo e esse, digamos que o título ilustrativo passou a ser a minha ideia. Ou seja, eu compus a primeira peça a pensar em nada, só pronto, na prática composicional, contextualizei aquilo que estava a escrever e a partir daí continuei a escrever as outras peças do ponto de partida desse ponto de partida, ou seja, na primeira peça eu dei-lhe o título de O Relógio Estragado e, e, e portanto a segunda peça já é
o giradisco estragado. Ou seja, a minha ideia foi transmitir ao ouvinte basicamente sons, sensações que se tem quando se está em casa a ouvir um giradiscos, por exemplo. Lá está. E acho que é isso. Neste caso, a ideia não foi o ponto de partida, mas vai ser onde eu vou chegar. Portanto, é Não sei. algo que acaba por gerar, porque como é um conjunto de pequenas peças, tendo tu ficado com essa consciência da ideia quando estavas a fazer a primeira, as Sei outras lá, todas. a partir daí, a ideia passa a ser o ponto principal deste conjunto de obras. Sim. Então, tirando, vamos aqui subtrair o facto de terem sido, de ser um conjunto de peças pedido pelo teu professor de composição, Uhum. mas porquê criar? Porquê que criaste isso? Porquê que tu crias? Porquê que nós criamos? Eu acho que isto claramente que é só a minha opinião, mas não sei. Eu, por exemplo, no início do século, nem no início do século, pronto, eu acho que no início a prática musical, e eu falo da prática musical porque é aquela que eu conheço melhor, e mesmo assim, uh, pronto, uh, escrever música tinha. O único objetivo de escrever música era como. Era aquilo que nós falávamos há uns tempos, que nós podemos olhar para a criação de duas formas. Pode ser a criação, digamos, artesã, em que o objetivo é criar mesmo. Criar para. Isto é muito difícil de explicar assim, mas um artesão vê o trabalho que faz não como uma arte, mas como um ofício, como Sim, como uma forma de sustento, mas não é só precisamente. isso. Sim, sim, claro que não é só isso, porque o artesão tem gosto naquilo que faz, Eu não é? sinto que há muito mais tendência para se criar cópias, para se criar e para se conceber, Uhum, para se olhar para esses objetos como cópias uns dos outros ou de uma matriz, uhum. de um molde. Lá está. Aí os artesãos, artesãos, enfim, Sinceramente, não sei. plural de artesão. hum, Eles têm. Lá está, há uma função diferente, há um pressuposto diferente, é algo Uhum. muito mais técnico. Não Sim, se está propriamente a olhar para o conteúdo, para o simbolismo, para o significado uhum, daquela peça. Às vezes quer simplesmente fazer uma cadeira. Qual é que é o precisamente. objetivo? As pessoas sentarem-se nessa cadeira. Sim, sim, sim. Eu- Enquanto que na arte existe todo o nível. Não estou a dizer que, que a arte é mais importante que o artesanato, é simplesmente são coisas diferentes, são formas de olhar para os objetos de forma diferente, porque uhum. podemos ter uma cadeira num museu, isso Sim, sim, sim. acontece. E essa cadeira ter um significado e não precisar Claro. de E ser não é feita propriamente para se sentar. de uma forma, ou seja, não precisa de propriamente chamar a atenção por aquilo que é para Uhum, ser uma obra de arte, digo eu. O facto de estar ali no museu, lá está, acaba por criar todo um conjunto de significados e de relações com as outras peças, não é? Mesmo se uhum. tu colocares a cadeira, estamos aqui no exemplo da cadeira, mas podia ser outro objeto qualquer. A Não, eu cadeira, gosto do exemplo da cadeira. Tu podes tipo pôr a cadeira pernas para o ar, que ela deixa de sim, ter a sua função prática e passa mais a ter a sua função artística. É um exemplo. sim, mas mesmo se colocares a cadeira num espaço, numa sala quadrangular branca, Uhum, profundamente branca,
que nem sequer portas tem, só tem uma entrada. Ou Sim. seja, tu à partida não vais só percepcionar a cadeira, vais percepcionar a cadeira naquele espaço. Portanto, é como se houvesse, pelo menos eu acho que é isso, acho que é isso que eu sinto quando vou a museus, e mesmo quando vou ouvir concertos, que existe o mundo de quem criou a peça Uhum. e o mundo do público. E até se quiseres um mundo intermédio, que é o dos curadores do museu, que é de quem escolhe o que é que está nos museus, o que é que está nos auditórios, o que é que está nesses espaços onde a arte se pode ver e ouvir. Então, nesse sentido, eu acho que faz sentido criar porque sentimos, ou seja, eu acho que é algo inerente ao ser humano. Acho que é um bocadinho igual, pelo Não, menos na parte do será? Será artesanato. que é? Eu não sei bem se é. Diz. Nós podemos olhar para os exemplos da pré-história e, portanto, partindo daquelas gravuras que eles faziam, eu não sei se aquilo passava por. ah, não ai, se passava por algo mais do que representar o animal a ser caçado. Estás a perceber? Sim, Portanto, mas não diria diz, diz. que é inerente. Eu acho que essa concepção da arte só, só começou a ser mais, digamos, explícita a partir do século XIX, mais com Wagner, que era a arte pela arte e todas as formas de arte se unem numa só. Porque até então, eu, eu acho que os compositores tratavam da música que compunham mesmo como uma forma de artesanato. Porque eles compunham sempre para alguém, para um palco, para uma sala de espetáculos, para uma sala de ópera. E, e acho que, portanto, a partir de Wagner, é que esta ideia do artista, não é? É que começou a tomar forma. Nós Hum, podemos olhar para o exemplo de Schoenberg e, e seus discípulos. Não sei se é a palavra mais correta a dizer, sim, mas discípulos contemporâneos. sim, isso, era isso, obrigado. E eu no outro dia, quando estávamos a falar sobre este episódio, falei daquela carta que ele escreveu ao Busoni, Sim. das duas cartas, e ele, e ele lá diz que a arte, para ele, a arte deixou de ser sobre quem a recebe, mas passou a ser mais sobre ele mesmo. Que uma pessoa não sente só uma coisa, sente várias ao mesmo tempo. E era isso que ele estava a tentar transmitir a quem ouvia as obras dele. Claro que com muito desagrado, mas era o que ele era. E, voltando à questão de o porquê de criar, é estranho porque não há propriamente uma resposta certa a isso. As pessoas têm diferentes formas de abordar esta questão. Eu, pessoalmente, abordo-a como querer transmitir algo a quem ouve a minha música, mesmo que inconscientemente. Eu acho que é isso que me leva a criar, não o facto de apenas escrever música, porque isto é difícil de explicar. Porque eu posso escrever música sem escrever música. Hum. Então, mas Tu podes. Diz. dirias que a tua obra reflete quem tu és? Eu quero achar que sim. E mesmo, e mesmo, e mesmo que não reflita. Aliás, não era isto que eu queria dizer.
a obra reflete aquilo que eu sou, mesmo que eu não saiba aquilo que eu sou. Estás a perceber? Hum, sim. Pronto, porque pá, é uma coisa muito, muito vaga, mas sim, eu acho que é isso. Sim, na verdade, Porque eu não sei se todos nós nos conhecemos assim tão bem para achar que aquilo que nós achamos que somos é o que somos realmente. Isto está-se a estamos tornar a querer muito entrar por sim, sim, sim. aqui. Sim, sim. Não, não estamos. Mas hum, Mas isso, lá está, depende da percepção que tens de ti mesmo. claro, e lá está. Essa pergunta, o porquê de criar, difere de pessoa para pessoa. Nós Dirias, perguntamos, dirias que há uma diferença entre, entre perguntar o porquê de criar e perguntar o para quê de criar? sim. Eu Qual é a acho que são. diferença? eh, eh, se, se dividirmos os criadores em duas fações, pronto, a fação de a arte pela arte e crio isto porque é aquilo que eu sinto versus eu vou criar isto para a outra pessoa ouvir e que vai achar giro. Pronto. Eu acho que a primeira pergunta, o porquê de criar, seria mais indicada para a primeira facção e o para quê para a segunda, no sentido em que a resposta, diria eu, que a segunda facção daria à pergunta o para quê de criar seria para os outros ouvirem. E a resposta à primeira pergunta da primeira facção, o porquê de criar, a resposta seria o porquê. Não sei se foi o que eu disse, já não me lembro. Mas, o porquê de criar seria porque eu quero transmitir algo. Quero transmitir aquilo que eu sinto. Aquilo que eu estava a sentir enquanto escrevia enquanto criava aquela peça, aquela obra de arte. Portanto, o Nesse sentido, acho que porquê. sim. Portanto, o Acho, porquê acho que como. acho que são formas de perguntar o mesmo a pessoas diferentes. Ah, E lá está, nós perdidos, João. Ok, já voltaste. portanto, dirias que a questão do porquê é muito mais interior e a questão do para quê é muito Uhum. mais exterior. Funcional, é muito mais funcional. Ah, ok. Uma Mas lá está, ideia. isto é a minha opinião. E pode Sim, estar claro. bastante errada, posso estar a dizer coisas muito, muito estúpidas, mas não deixa de ser o que eu acho. Sim. Dirias que existem sítios mais vantajosos para a criação? Não sei, diz-me tu. Oh, tá bem. Ah, sim, de facto, tenho sido eu a fazer perguntas, também Precisamente. porque, lá está, sendo tu, estando a estudar composição, Uhum. fez muito mais sentido perguntar-te a ti. Mas sim, sim, mas tu também já. E eu não te perguntei. Sim, Tu é também verdade. já escreveste música. Sim, é algo que gosto Porquê de é que fazer. escreveste música? Eu escrevi porque, por vários motivos. Eu diria que o primeiro, quando eu comecei a tentar fazer as primeiras experiências, Uhum. foi mesmo por uma questão de curiosidade. Eu queria saber como é que as Certo. coisas soavam e como é que soavam no computador, principalmente, que é uma coisa completamente diferente do mundo real. Sim, sim, sim. Ahm, eu tinha curiosidade em saber. Era quase, sabes que a metáfora mais próxima que me ocorre é mesmo como se fosse a coisa da química. Como se fosse Certo. simplesmente experimentar misturar uma coisa com outra e ver se aquilo explode ou Para ver o não. que é que dava. Certo, certo, certo. E Certo. Há compositores que têm sempre essa primeira abordagem. Eh, o meu professor de música eletroacústica diz que todas as obras dele são uma experiência. E vamos ver o que é que dá. Não sei se isso é bom ou mau, pode ser bom ou mau, mas é um bom ponto de partida, digo eu. sim, também afasta um bocadinho as coisas afasta um bocadinho as ideias das expectativas. Uhum.
Porque se pensares que pronto, é uma experiência, tudo pode correr, tipo, tu não Exato, exato. sabes qual é que é o resultado, não consegues prever isso, então acho que limita menos o ato de criar, a forma como pensas na peça. Uhum. Também eu gosto de criar também. Lá está, é um misto do porquê do porquê que estavas a falar e do para quê que estavas a falar. É um misto de porque quero passar alguma coisa a alguém, Uhum. esse lado do transmitir a mensagem, mas também porque lá está, eu quero criar para que alguém se sinta de uma determinada forma ou questione determinada ideia ou Certo. principalmente para que se sinta desconfortável. Eu acho que essa é uma das Uhum. funções dos artistas e das profissões que estão em volta. Ou seja, Não, isso, pronto, isso seria uma boa ideia para uma obra. Em vez de o ser desconforto. desconfortável. Não, não, tipo, ser extremamente confortável. Ah, Sim. o, como é que ele se chama? O Shostakovich tem um livro de prelúdios e fugas em homenagem a Bach, em que há lá uma que não tem, basicamente, toda a melodia faz parte da harmonia, ou seja, não tem notas de passagem, não tem retardos, não tem nada disso. E é engraçado. Por, Portanto, pronto, extremamente porque depurado. sim, é muito. Não é confortável porque nós achamos. Passa a ser mais confortável do que confortável porque nós esperamos numa peça daquelas que tenha notas de passagem e etc. Mas acho que é uma boa ideia. Sim, olha, em relação ao onde criar, eu não sei, eu sinto-me muito confortável no meu quarto porque lá está, isto é uma coisa pessoal e eu acho que isto é um bocadinho idiota, mas se eu tivesse que escolher uma cor que me representa, seria o azul. Uhum. E quase tudo no meu quarto é azul, o que faz Certo. com que as minhas paredes, na verdade, não são paredes, são espelhos. Hum. Eu sinto as minhas paredes como se fossem espelhos. Isso é Então, muito quando eu estranho, mas ok. estou no. Ei, eu disse que era um bocadinho idiota, eu avisei. Ok, Então, quando ok. eu estou no meu Não, é quarto, válido, é válido. é como se. Lá está, é como se eu soubesse sempre quem sou. Mas Hum. esse eu sei sempre quem sou é muito. É limitador. Porque somos jovens. E mesmo que não fôssemos jovens, estaríamos a mudar Pois, de tempos a tempos. pois, sim, era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que ninguém sabe propriamente quem é. Sim, e tu É acreditares que muito, sabes é limitador. precisamente. Então eu sinto-me muito confortável quando componho aqui. Eu não Mas gosto. diz-me uma coisa, Diz, diz-me uma diz. coisa. Tu achas que as tuas paredes azuis são espelhos e que te sentes confortável a compor, a olhar para ti, não vai tornar a tua obra redundante, sendo que tu estás pronto, a observar, sendo, pois, Sim, claramente, esta pergunta não foi muito não, bem não, não, feita, eu mas já percebi a tua pergunta. Mas isso, eu certo. acho que isso depende do objetivo da criação. Se o meu objetivo é criar algo que seja extremamente reflexivo, que mostre Uhum, quem eu sou de uma forma artística, ou seja, não muito óbvia, mas ao mesmo tempo gritante, ou seja, fazer com que é um bocadinho fazer com que as entrelinhas sejam mais fortes do que as linhas. Tipo, aquilo que está por baixo tenha mais peso do que aquilo que as uhum, pessoas leem, ou que as pessoas ouvem, ou que as pessoas certo. veem. E esquecem do que estava a dizer, mas lá está. Se o meu objetivo for ter uma obra redundante, muito autorreflexiva, isto é um pleonasmo, mas Sim, então faz-me sentido compor aqui. Faz-me. certo. Se eu quiser algo desconfortável, provavelmente eu irei compor num sítio público, numa Mas é esplanada, estranho. num café, num É centro estranho porque eu comercial. digo. Sim, sim, sim. É é estranho porque acho que também há essa dualidade na, na,
na criação, que é o artista, portanto, o criador transmite aquilo que ele é, ou o criador transmite aquilo que ele acha que o mundo é, ou seja, aquilo que ele absorve do que vive. E nesse sentido, não, acho, acho que é mais frutífero. Diria que é mais exatamente, que é mais frutífero criar num sítio desconfortável, porque isso vai-te colocar em situações que tu não queres estar e vai-te fazer pensar mais sobre aquilo que fazes. E acho que isso enriquece a tua obra. Por exemplo, dar aqui uma hipérbole, uma, É um uma coisa exagero, muito sim. exagero, precisamente. Imaginemos que eu sou um pintor. É muito difícil de imaginar, digo-te já. Sim, mas imaginemos que eu sou pintor. Morro. Vou para o inferno. Começo a pintar o inferno. Eu estou desconfortável. E a minha primeira pergunta para mim mesmo seria: porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu estou a pintar isto? Claro que isto é uma hipérbole muito grande, mas acho que é válido para eu estar... Claro que, por exemplo, estar a escrever num autocarro, ou a pintar num autocarro, ou etc. Não é muito confortável, de facto. Atenção, eu acho que aquilo que tu queres dizer aqui não é muito confortável, principalmente por condicionalismos técnicos. Sim, é só isso. Mais do que o lado, pronto, Sim, psicológico. Quer dizer, tu estás num sítio que Sim, abana a sim. cada dois, tipo, a dois É passos, isso. não dá muito jeito, de facto. Eu acho que esta pergunta, onde criar, foi um bocado mal feita, não é? Porque eu acho que toda a gente deve criar onde se sente mais confortável, porque torna, digamos, a coisa um bocado mais fácil. Sendo que eu prefiro estar na minha cadeira, com o meu lápis, com a minha caneta, a escrever uma peça, a estar no banco do autocarro, com um lápis, tipo, sei lá, de 10 centímetros, não, de 5 centímetros, todo. É diferente. Mas, o que é que eu ia dizer? Acho que não devemos achar que por criar onde estamos mais confortáveis, e eu estou-me a contradizer, que... Ok, onde eu quero chegar aqui é que nós não devemos deixar transparecer nas obras. Sim, estou-me a contradizer muito, mas eu acho que não devemos deixar transparecer nas obras aquilo que estamos a ser no momento, mas aquilo que já absorvemos e aquilo que já pensámos sobre. Portanto, estás a admitir que existe uma diferença entre o eu e o eu artístico, e que aquilo que tu queres passar é o eu artístico e não é o eu. Não é isso que eu estou a dizer. Reformula então. Digamos que viajar pronto, mentalmente, estás a perceber? Por exemplo, eu agora estou aqui a gravar isto contigo, mas agora estou na China a tocar aquela flauta, que eu já não me lembro o nome. Boa. Acho que passa por aí, não é? Porque Então, mas o que é que é passa para estranho. a peça? Passa tu estares aqui a gravar comigo ou passa tu estares na China? Passa aquilo que eu quiser, por isso é que é estranho. E achas que a peça fica melhor conseguida, admitindo que isto existe? Uhum. Admitindo que Sim, existem sim, sim. peças, não quero dizer melhores e piores, mas mais conseguidas ou menos conseguidas. Uhum. Sim, sim. Se, portanto, se tu conseguires transparecer aquilo que tu queres transparecer. Eu acho que não. Espera, eu vou aqui procurar uma coisa.
muito rápido. Porque eu há pouco tempo escrevi assim um textinho sobre o que é que era para mim, digamos, criar. E eu vou tentar ir buscar isso, algures. E só me estás a dizer isto agora. Portanto, Desculpa, João. nós a pensar nesta temática, eu a pensar nesta temática há vários dias, e tu só agora de repente é que me dizes, eu afinal escrevi um texto sobre esta temática, Ok. eu já N- tive de pensar não nisso. é bem sobre esta temática. Calma. Queres ver que não vai dar? Tem que dar. Bem, Espera. de qualquer das formas, eu diria que o Ok, facto está de. aqui. Diz então. Desculpa. Ah, Deixa-me ler. Ok. Eu escrevi isto. Sinto que faz parte da minha essência fazer arte. Dar algo ao mundo para que ele me dê algo em retorno. Criar está em perfeita simbiose com aquilo que rodeia o criador, que o influencia. Foi o que eu escrevi. Eu sei que parece estranho, mas foi o que eu escrevi. Uhum. E concordas com o que tu escreveste? Concordo. Pronto, por isso é que escrevi. Pelo menos agora concordo. Eu não escrevi isto há muito tempo, mas talvez daqui a, sei lá, 10 anos já não concordo. Mas neste momento é o que eu acho. E que hum, se criar fosse só sobre nós, e eu estou-me a contradizer novamente, e como te estava a dizer há pouco, se criar fosse só sobre quem cria, e esse. Como é que eu ia te explicar isto? Digamos que, tomando do ponto de partida, hum, não era isto que eu queria dizer, mas partindo de. Era isto. Eu não me conheço a mim mesmo. Eu acho que a obra. Qual é que é a palavra? A obra. Não é privilegiar, é. Eu esqueci-me da palavra, João, ajuda-me. Eu não sei que palavra é que tu queres usar. Dá Ai, mais importância a, privilegia. não, 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 não. De qualquer das Hum, formas, por causa disso, eu tenho uma pergunta. espera, Está espera. bem, eu espero. Ok, obrigado. Hum, Se nós. Eu preciso de ler isto, ok? Se nós não soubermos quem nós somos, a nossa obra torna-se mais rica se filtrarmos aquilo que já sentimos, que já presenciamos, que já vivemos e transportarmos isso para aquilo que estamos a fazer, para a nossa obra. Sim. Mas, portanto, imaginemos que somos Fernando Pessoa, que era muitas identidades numa só. Esse sim poderia escrever muita obra, que foi o que ele fez, só sobre ele, mesmo não sendo ele. E isto não é o eu não artístico e o eu artístico. É o eu só, Hum. certo? Tu dirias que. Se calhar esta é uma pergunta que eu devia ter feito no início. Ainda Se tenho aqui calhar. outra guardada, mas Ok, já ok, falo força, dela. força, força. Achas que o ato de criar é obrigatoriamente egocêntrico? Não sei responder a isso. Eu diria que sim. Ou Eu diria que seja, não. Não sei, na verdade. eu diria Porque. que. Diz, desculpa. Ou seja, tu não podes criar se não existires. Portanto, tu existes e tens consciência que existes, mesmo que não saibas quem tu és. Uhum. Portanto, eu diria que é um ato obrigatoriamente egocêntrico. Até porque é raro, é relativamente raro, sobretudo nos tempos que correm, as pessoas criarem obras em conjunto.
Pois, faz sentido. Porque, lá está, eu acho que é algo muito pensativo, não chega, e reflexivo, já usámos essa palavra muitas vezes. Uhum. É algo, é algo nosso, é intrínseco à nossa pessoa. E eu Certo. acho que é isso que faz com que a peça seja nossa. Nesse sentido, eu acho que faz todo o sentido. Agora repeti Sim. a palavra. Já não é a primeira vez. Mas Sim. ok. Eu também já devo ter feito dessas. Acho que faz todo o sentido que haja uma espécie de assinatura, mesmo que não no sentido tradicional e não também no sentido em que tu estás a pensar de assinatura musical. Criar uma linguagem só tua. Sim, eu acho que isso faz sentido. Acho que há essa ânsia nos compositores, portanto, nos primeiros passos dos compositores, criar uma linguagem própria, distinguir-se da Uhum. multidão. Eu acho que isso existe. Não, não é só dos compositores. Acho que é, na verdade, de todos os artistas. Sim, nós aqui eh, tendemos a usar a e não só criadores. Sim, Podemos pegar no exemplo do Glenn Gould, que era um intérprete, compositor entre aspas, ehm, que tinha uma maneira muito própria de tocar, não é? portanto, nesse sentido, o intérprete também pode criar. Ok, isto é muito chato. Sim, mas sim, se não for Stravinsky. Stravinsky Hum, dizia precisamente que ele queria aquilo, ele não queria interpretação, ele queria o que estava na partitura. Mas pronto, são pormenores. há Eu cá outra. gosto, eu Diz cá gosto isto. de deixar a interpretação ao, à mercê dos intérpretes. Sabes que nós aqui, ao longo desta conversa, passámos ao lado de uma questão, talvez absolutamente fundamental. Não sei se isto Uhum. já te ocorreu, mas nós estamos a tratar criador e artista como se fossem a mesma coisa. E podem não ser, porque eu posso criar. Explica-te, então. Então, se eu criar uma língua nova, eu não sou um artista. Sou um linguista, um Depende. criador. Depende da Se. função que tu dás ao criador. E era aquilo que estávamos a falar ao bocado. Se Hum, tu, se para ti criar a língua foi a causar desconforto a outras pessoas, que era aquilo que tu falavas, eu diria que és um criador, não de arte. Pois lá está, isto vai para aquele o que é arte, não é? sim, Não dá essa é a propriamente questão central, não é? não dá para responder a isso. Mas se tu achas que ao fazeres uma língua nova e que, portanto, nas tuas palavras está a causar desconforto a quem tu queres que cause desconforto, acho, digamos, que podes ser um criador. Até porque, pronto. Estou a perceber-te. Sabes, eu acho que o que era mesmo giro era nós discutirmos, noutra altura, sobre as outras questões que não estão aqui, não é? Uhum. A segunda Eu acho que parte. ficou. Peraí, eu acho que ficou muita coisa para ser dita. Muita coisa mal dita. Acho que fica E. sempre, mas estás à Sim, vontade. sim, mas eu estou-me a divertir muito. Sim, eu também. Mas sim, podes continuar, desculpa. Lá está, acho que faz todo o sentido fazer-se outra parte sobre outro tipo de aspectos, sabes? Sim, Sobre aqueles tendo em conta aspectos. que já vamos em 50 minutos. 50 minutos Sim, de conversa. Não é assim tanto. Mas naquela filosofia de deixar isto. Isto já foi muito denso. sim, muito Mas. filosófico. Paredes a serem Sim, espelhos? sim, sim. Eh, ah, pronto. Faria sentido fazer uma segunda parte sobre esta questão da criação. Em vez de estar a amontoar hora e meia de conversa neste episódio. Portanto, o que nós vamos fazer é fazer uma parte 1, parte 2 da criação, digamos assim. Sim. E Sendo que na primeira abordámos a ideia, o porquê sim, e o para quê de criar e onde criar. Estes foram os pontos principais, divergimos, claro. mas é isso. Na segunda parte, bloqueios criativos,
inspiração, mood, procrastinar, trabalhar sob stress e sob pressão. À altura do dia, esta devia ter sido nesta primeira parte, mas never mind. E a importância do trabalho dos outros no nosso trabalho. Novidade. E acho que é isto. Portanto, Sim, na primeira parte falámos sobre isto que falámos agora, na segunda parte vamos falar sobre isto que eu acabei de falar. de facto, são os outros aspectos. É quase o outro lado da moeda, tirando Sim, aquela sim. da Uhum. pergunta da altura do dia, é quase o outro lado da moeda daquilo que envolve criar, porque efetivamente procrastinar acontece, não é? E stress também acontece, Uhum. sob Claro. pressão, problemas no emprego, porque isto também os criadores trabalham. Sim, 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 sim. Também E não são envolve. só criadores, pelo Sim, menos não em Portugal. exato. Portanto, ouçam a segunda parte. Vamos ver no que é que isto vai dar. Sim, é isso. Spotify. Spotify é uma plataforma bastante agradável. Eu adoro o Spotify. Ouçam isto no Spotify. Obrigado. Fiquem bem. Obrigado.